Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com as nossas videoaulas a respeito de coordenadas polares, né? Avançando no estudo, né? Vamos falar um pouco mais de coisas, mais do cálculo que envolve questões de coordenadas polares, né? Então, a gente vai falar um pouco de alguns elementos como a área, comprimento e tangente de curvas em coordenadas polares, tá? A princípio, eu vou ver a questão dos tamanhos dos vídeos, mas eu pretendo dividir ou em 2 ou em 3 videoaulas para não ficar tão pesado, beleza? Então vamos começar a falar um pouco das tangentes, né, que é um assunto que vocês podem observar que está sempre envolvido nos conceitos de cálculo, tá? Então vamos lá. Então vamos falar sobre tangentes e curvas polares, né? Então, como vocês podem observar, o conceito de tangente está em quase todo o cálculo, né? Ou seja, na verdade, muitas vezes ele é a base de muitos dos nossos estudos, né? E em curvas polares também não seria diferente, tá? Então, para encontrarmos a reta tangente a uma curva R que é igual a f de θ, vamos considerar um parâmetro θ, né? E escrever as equações como equações paramétricas, né? Como a gente já viu na videoaula anterior, né? Então, aqui R igual a f de θ, então x igual a r cosseno θ, agora vai ser f de θ cosseno θ, y igual a r seno θ, vai ser f de θ seno θ, tá? E utilizando métodos para encontrar a inclinação de curvas parametrizadas, que também nós já fizemos em 2 ou 3 videoaulas anteriores, então a estrutura é a mesma, tá? Então, nesse caso, a gente vai fazer o quê? Então, a tangente a curvas polares vai ser o quê? A derivada de y em relação a x vai ser a derivada de y em relação a θ sobre a derivada de x em relação a θ, certo? Que é o que? dr dθ seno de θ mais r seno θ sobre dr dθ cosseno θ menos r seno θ, certo? E nós vamos localizar as tangentes horizontais quando dy dθ for igual a zero, mais desde que dx dθ seja diferente de zero. E as tangentes verticais nos pontos em que a derivada de x em relação a θ vai ser igual a zero, desde que a derivada de y em relação a θ seja diferente de zero, tudo bem? Então essas são as questões ali. Então pode observar que é muito parecido os conceitos que a gente tem com curvas paramétricas, tá? E daí vamos fazer esse exemplo aí, tá? Para a cardioide igual a 1R igual a 1 mais seno θ, calcule a inclinação da reta da tangente quando θ for igual a π sobre 3, encontre os pontos na cardioide onde a reta tangente é horizontal ou vertical, tudo bem? Então, primeiramente eu vou fazer as contas desse exercício, depois eu vou no GeoGebra para mostrar como é que faz, tudo bem? Beleza? Bem, só para adiantar aqui, eu já coloquei a fórmula, né, que é a derivada de y em relação a x para calcular as tangentes, né, a derivada de y em relação a x, a derivada de r em relação a θ seno de θ mais r cosseno θ, sobre a derivada de r em relação a θ cosseno θ menos r seno θ. Bem, então aqui eu já coloquei o r também. Quem que é o r? É 1 mais seno θ. Então a derivada de r, podemos observar aqui em relação a θ, então a derivada de r em relação a θ vai ser igual aqui, derivada de número é zero, derivada do seno é cosseno de θ. Então o que eu vou fazer? No lugar do r eu vou substituir por 1 mais seno θ, e no lugar da derivada de r eu vou substituir por cosseno θ. Então aqui eu vou obter o quê? Então vai ficar cosseno θ vezes seno θ mais 1 mais seno θ vezes o cosseno de θ dividido por quem? Por cosseno de θ vezes o cosseno de θ menos 1 mais seno de θ que multiplica seno de θ, tá? Efetuando as operações aqui, né? Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse, vamos encontrar as seguintes relações. Então aqui eu vou ter o quê? Cosseno de θ seno de θ
mais cosseno de θ mais cosseno de θ seno de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ. Vou colocar menos seno de θ e menos seno ao quadrado de θ. Tudo bem? Bem, então aqui nesse espacinho, ó, cosseno vezes seno de θ. Cosseno vezes seno de θ é 2 cosseno seno de θ, certo? Então, eu vou ter o que aqui? 2 cosseno de θ seno de θ mais cosseno de θ dividido por... Aqui embaixo você pode observar que eu tenho seno e seno e o cosseno ao quadrado de θ. Pela relação fundamental eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, se eu isolar, cosseno ao quadrado vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ. Então, vou substituir esse cara aqui por 1 menos seno ao quadrado de θ. E quando eu substituir 1 menos seno com menos seno vai ficar menos 2 seno ao quadrado de θ. Então vai ficar menos 2 seno ao quadrado de θ menos seno de θ mais 1. Aqui no numerador, você pode observar que eu tenho cosseno e posso colocar em evidência. Então, colocando o cosseno em evidência, vai ficar cosseno de θ, que multiplica 1 mais 2 seno de θ, dividido por... Agora aqui, vocês podem observar que eu tenho uma, digamos assim, uma relação muito próxima daquela, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Nós temos só o problema do menos 2 aqui, e daí então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma jogada um pouco diferente, certo? Eu vou reescrever essa situação de uma outra forma para que a gente possa chegar aos nossos resultados, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou reescrever esse resultado aqui como sendo quem? 1 menos 2 seno θ, que multiplica 1 mais seno θ. Tá certo? E desse resultado aqui, agora eu vou apagar, vou manter ele só para a gente continuar o nosso exercício, beleza? Mas aqui nós chegamos nos nossos resultados. Então vou apagar essa parte agora. Bem, então, continuando ali, eu já reescrevi e já coloquei os valores do cosseno e dos senos aqui para a gente poder trabalhar nesse exercício aqui, tudo bem? Por quê? Porque agora a gente é só a substituição. Então, vou substituir o cosseno de θ por π sobre 3, né? E já vou fazer as operações ali, tá? Então, vai ficar de que jeito? Cosseno de π sobre 3, que multiplica 1 mais 2 seno de π sobre 3, tudo isso dividido por 1 mais seno de π sobre 3, que multiplica 1 menos 2 seno de π sobre 3. Tá? Substituindo os resultados ali, o que a gente vai chegar? Vamos chegar na seguinte conclusão. Cosseno de π sobre 3 é meio, que multiplica 1 mais 2 seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, dividido por 1 mais raiz de 3 sobre 2, que multiplica 1 menos 2 raiz de 3
sobre 2. Esse com esse eu simplifico. Esse com esse eu simplifico. Então vai ficar o quê? Vai ficar aqui em cima, vai ficar já efetuando aqui. Deixa eu ver se eu precisar efetuar. Acho que não vai precisar efetuar não. Meio de 1 mais raiz de 3 sobre 1 mais raiz de 3 sobre 2, que multiplica 1 menos raiz de 3, certo? Bem, então, efetuando a multiplicação aqui, certo? Vou ter o quê? 1 mais raiz de 3, que divide 2 vezes 1, 2, menos 2 raiz de 3, mais raiz de 3 vezes 1, raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, raiz de 9, 3 mais com menos, menos 3, certo? Então, daqui eu vou ter que 1 mais raiz de 3 dividido por 2 menos 3 menos 1. Menos 2 raiz de 3 com mais raiz de 3 vai ficar menos raiz de 3. Colocando o sinal em evidência, vai ficar 1 mais raiz de 3 menos 1 mais raiz de 3. Simplificando esses dois, então o valor é menos 1. Beleza? Então, aí eu descubro quando que eu vou ter qual que vai ser o ponto, né, a equação, o coeficiente angular quando for o ângulo π sobre 3. Beleza? Vamos fazer a outra parte. Bem, para a gente ver as tangentes verticais e tangentes horizontais, temos que ver aonde que dy dθ é igual a zero e dx dθ é igual a zero. Tudo bem? Bem, então já coloquei a derivada aqui, o resultado dela, a parte do numerador e a parte do denominador. E agora eu vou fazer a análise. Bem, aqui eu tenho um produto que dá zero. Então, quanto que isso aqui vai ser zero? Quando o cosseno de θ é igual a zero ou 1 mais 2 seno de θ é igual a zero, tá? Bem, então aonde que eu tenho cosseno de θ igual a zero? Bem, quais são os valores que eu tenho quando isso me dá a resposta zero? Bem, o cosseno vai ser zero quando for 90 ou 270, ou seja, então, para que eu tenha essa resposta, θ igual a π sobre 2 ou θ igual a 3π sobre 2. Nesse caso aqui, tá bom? Como é que eu vou fazer? Vou tentar só pensar no seno de θ. Então, seno de θ vai ser igual a menos meio. Aonde que eu tenho o seno de θ menos meio? Então, eu vou olhar o ciclo trigonométrico, né? Então, ó, o seno é negativo no terceiro e quarto quadrante, certo? Então, quais são os valores que eu vou ter para que sejam negativos tanto aqui quanto aqui? Bem, seno de meio deixa eu ver, 30 graus. 30 graus, então aqui vai ficar o quê? Θ vai ficar 7π sobre 6 e aqui 11π sobre 6, que são os respectivos valores no terceiro e quarto quadrante, tá bom? Bem, alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida nesses resultados, é só pesquisar alguma coisa sobre equações trigonométricas que vocês vão encontrar essas situações, tá bom? Bem, a mesma situação a gente vai ter para esse caso aqui, tá? Então, aqui eu vou ter 1 mais
seno de θ é igual a 0 e 1 menos 2 seno de θ igual a 0. Então daqui, ó, eu vou ter que o seno de θ é igual a menos 1. E aonde que eu tenho o valor menos 1? No valor de 270 graus, ou θ igual a 3π sobre 2. Mesma perspectiva aqui. Então, seno de θ vai ficar, passo para lá, vai ficar menos 1. Menos 1, menos 2. Então vai ficar positivo, né? O valor aonde que ele vai ficar ter valores positivos. Daí o seno então é no primeiro e segundo quadrante. Então aqui vai ser em θ vai ser em π sobre 6 e θ vai ser igual a 5π sobre 6. Tá certo? Então, nesses pontos eu terei as minhas tangentes horizontais e verticais, tá? Agora eu vou mostrar esses pontos todos no GeoGebra, beleza? Bem, então primeiramente vamos mudar aqui o nosso sistema de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, tá bom? Então, botão direito, janela de visualização, malha, né, tipo de malha, eu vou pegar a coordenada polar, beleza? Então tá, trazer um pouco mais para cá, e agora eu vou colocar a nossa função ali, tá? Então R igual a 1 mais seno, novamente eu vou minimizar aqui para a gente poder ver o valor de θ. Então, minimizando ali, eu tenho essa situação aqui, né? E ele me dá essa função, tá? Então, nós vimos que a tangente do ponto π sobre 3 é menos 1. Então, tá bom, vamos primeiro encontrar o ângulo π sobre 3 aqui, porque nós estamos envolvendo relações angulares. Então, vou encontrar o ângulo π sobre 3, e daí eu vou verificar se isso realmente bate, tá? Então para isso eu vou dar vou aumentar um pouco aqui, né? Vou marcar uns pontos, né? Na interseção, certo? Pronto, tem esses pontos aqui, e agora eu vou calcular o ângulo π sobre 3, tá? Então, ângulo com amplitude definida, então aqui nesse ponto, aqui no nosso polo, e π sobre 3. Eu poderia colocar já π sobre 3, que é 180 por 3, né? Mas eu vou colocar π dividido por 3, que ele vai me dar o ângulo de 60 graus mesmo, como está colocado ali. Tá? Bem, daí eu vou fazer uma reta que passa por esses dois pontos, né? Eu tenho esse ponto e esse ponto, eu tenho essa reta aqui que passa por esses dois pontos, né? E aqui, ó, bem nessa intersecção entre esses dois aqui, eu vou encontrar esse ponto aqui, que é o ponto que está na minha cardioide. E pelo GeoGebra também eu vou pegar a reta tangente. Então, o que precisa? Primeiro vou selecionar o ponto, certo? O ponto e a curva, tá? Então, olha lá, deu essa reta tangente aqui. E daí vocês olhando aqui, vocês podem observar que y é igual a menos 1. Menos 1 é o coeficiente angular que nós encontramos lá quando nós fizemos as nossas operações assim no quadro, beleza? Então essa foi a primeira parte aí que nós encontramos, tá? Vamos verificar agora as outras tangentes, certo? Então nós encontramos também em π sobre 2, 7π sobre 6, tudo bem? Então vamos ver nesses pontos aí,
Tá? Então, primeiramente, em π sobre 2 é exatamente o ângulo de 90 graus é nesse ponto P igual a 2. Então, vou marcar esse ponto aqui. Certo? Marquei esse ponto e pedi a tangente nesse ponto. Esse ponto é o ângulo de 90 graus, então já está marcado aqui, eu poderia ter feito dessa forma, né? E a reta tangente a esse ponto, né? Em relação a essa curva. Então aqui eu tenho uma tangente horizontal, né? Agora eu vou ver os outros dois pontos ali. O ponto π sobre 6. Π sobre 6 é o ângulo de 30 graus, mas vamos marcar aqui. Eu vou esconder algumas coisas aqui para não ficar tão cheio o exercício, tá? Então eu vou esconder essa reta e esse ângulo, certo? Só para não ficar tão cheio o exercício. Então agora eu vou encontrar o ângulo π sobre 6. Π sobre 6 poderia marcar simplesmente como sendo 30 graus, mas a gente vai fazer aqui, tá? Amplitude fixa, esse ponto, nesse ponto é π sobre 6. Ele deu o ângulo de 30 graus. Vou traçar a reta que passa por esses dois pontos, tá? Novamente vou fazer o mesmo esquema na intersecção entre os dois objetos, entre esse e esse objeto, e aqui eu vou traçar a reta tangente a esse ponto. Então, de novo, eu marco o ponto e marco a figura. Observem que eu vou ter essa reta, essa tangente vertical. Bem, se a gente for olhar por questão de simetria, eu também vou ter uma tangente vertical desse lado aqui, certo? Então, se eu pegasse esse valor aqui, o segundo quadrante, por assim dizer, a gente teria que valor? Teria o valor de 5π sobre 6, que nós já fizemos. Então, vamos ver o que acontece nesse ponto aqui também. Então, uma amplitude fixa desse ponto, 5π vou colocar entre parênteses esses caras aqui, sobre 6, que deu esse valor aqui, né, de 160, deixa eu só verificar aqui certinho, né, 150 graus, tá? Então, de novo, vou marcar aqui, passando por esse ponto, mesma perspectiva, né, onde intercepta esse com esse, eu tenho esse ponto aqui, percebam que ele é simétrico, né, e vou pedir a tangente nesse ponto. Então, a tangente nesse ponto em relação a essa figura, eu tenho as minhas duas tangentes verticais, né? E aqui embaixo a gente também pode ter duas tangentes horizontais, certo? Então eu vou esconder esses pontos aqui, só usando-os para a gente não ficar tão cheio o exercício, tá? Então vou esconder esse ângulo e esse ângulo. Tá? Então, para não ficar tão cheio o exercício. Então, esses outros valores ali é de 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Então, vamos encontrar esses ângulos inicialmente, tá? Então, mesma perspectiva sobre esse ponto, nesse ponto, o valor é 7π aí vou colocar entre parênteses, 7π sobre 6. Olha lá, o valor de 210 graus, tá? É
3. Então aqui eu vou traçar a reta, que já está aqui, ó, passando por esse ponto, que é esse daqui, mas já temos aqui, ó, que também coincide com essa reta aqui, ó. Então aqui eu já tenho o ponto, né, que já coincide, então eu vou pedir a reta tangente nesse ponto. Então, em relação ao ponto, passando por essa curva. E olha lá, você pode observar que nesse caso já gerou as minhas duas retas tangentes. Por quê? Porque elas são simétricas, ou seja, se eu traçar, cortar essa daqui, desse lado é o mesmo que desse. Então eu já tenho para esse ponto que foi o de 7π sobre 6, e esse daqui seria o 11π sobre 6, que seria esse ângulo aqui de 310 graus, tá? Tudo bem? Beleza? Então esse foi a primeira parte do exercício, né? Se eu mostrar tudo agora, né? Se eu colocar para mostrar tudo, né? Então fica um exercício muito cheio, muito carregado, né, de figuras, mas a gente pode observar as tangentes horizontais, a tangente vertical, né, e a tangente qual é o valor que acontece quando eu pego no ponto π sobre 3, beleza? Tá? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, né? Se você gostou, compartilhe com seus colegas, né? Porque, como eu sempre digo, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Feito, um forte abraço para vocês e até a próxima videoaula.